JBFM apresenta Márcia Peltier Entrevista. Olá, eu sou Márcia Peltier, estou aqui na Rádio JBFM para um novo encontro com vocês do Márcia Peltier Entrevista. Eu converso hoje com um dos mais talentosos cantores líricos brasileiros, ganhador do Prêmio Tony, o barítono Paulo Schott. Paulo Schott, é um prazer enorme estar aqui conversando com você. Você que conseguiu a proeza de ganhar o Prêmio Tony, considerado o Oscar do teatro, por sua performance no musical South Pacific na Broadway. Eu sei que você é um cantor lírico maravilhoso, mas essa sua estreia na Broadway causou um impacto muito grande. Eu queria saber como é que foi isso, como é que foi esse impacto na sua carreira. Bom, é um prazer enorme estar aqui no seu programa, falando com você. Foi no dia 15 de junho de 2007 que eu recebi o Tony. Que foi talvez a maior surpresa da minha vida, né? Eu nunca imaginei como brasileiro, um brasileiro poderia um dia ganhar esse tipo de prêmio, né? Porque é algo que a gente nem sonha, né? Mas aconteceu graças a esse grande musical que é o South Pacific, que estreou em 2008, com a ajuda, obviamente, de todo o time do Lincoln Center Theatre, que confiaram, né? O papel num estrangeiro, que até então o papel foi feito para um estrangeiro, do Ezio Pinza, há muitas décadas atrás, e desde a estreia na Broadway nos anos 50, o musical nunca tinha sido refeito na Broadway, não tinha um revival. E esse revival de 2008, eles queriam exatamente, estavam procurando uma pessoa com um perfil de cantor de ópera, né? E depois de muitas audições, de concorrer com mais de 200 cantores, eles me escolheram, né? E assim, as surpresas foram várias, desde o começo do período das premiações, né, porque antecedem o Tony, como o Drama Desk, o Outer Critics. Então, isso tudo já veio ali me surpreendendo muito, né, com os resultados e essas pessoas, esses prêmios, me premiando, né. E quando chegou o Tony, é claro que foi algo impressionante, né? Porque além de receber o grande prêmio do teatro americano, quem me chamou, quem anunciou o prêmio foi Liza Minnelli. Então, assim, para mim foram muitas surpresas, muitas emoções, e apesar de já se terem passado 7 anos desse momento, é como se fosse realmente ontem, e eu guardo com muito carinho no meu coração. Como é que o Prêmio Tony, o Oscar do teatro americano, mudou a sua carreira lírica? As portas se abriram quase imediatamente. Uma carreira operística há alguns anos na Europa e nos Estados Unidos, mas com o Tony, com essa exposição, né, positiva na carreira, eu acho que de qualquer um, né, obviamente as portas, inclusive do teatro ao lado, que é o Metropolitan Opera, que é talvez o teatro mais conquistado pelos cantores de ópera. O Metropolitan abriu as portas para mim no ano seguinte já. Fechamos um contrato para fazer a ópera O Nariz, de Shostakovich, que seria estreada em 2010 com uma nova produção. Então, assim, esse Tony e a participação no musical realmente foi fundamental para a minha carreira. Você participou também de um espetáculo de muito sucesso em Nova York, O Nariz. É verdade, foi uma produção bastante quente, né? As pessoas comentavam muito sobre essa produção, porque também foi dirigida por um grande artista plástica sul-africano chamado William Kentridge. E a regência, nada mais, nada menos do que Valery Gergiev, que é o grande especialista, o grande diretor das óperas russas, né? Então eu estava ali cercado de um time fabuloso, né? A ópera foi um grande sucesso. O cartaz também que circulava por Nova York, você com os esparadrapo no nariz também não fez muito sucesso? É verdade, o cartaz circulava em todos os lugares, né? Onde quer que eu olhava, estava lá o cartaz do nariz. E porque realmente o William Kentridge, além de um diretor, é um artista plástico. Então, tudo que ele participou diretamente da concepção dos cenários, da concepção da atuação dos atores, dos cantores. Então, assim, realmente foi algo bastante bacana e que foi repetido, né, dali a 2 anos, em 2013, com a transmissão pelos cinemas em HD, uma produção do Metropolitan. Agora, quando é que você descobriu essa sua vocação para a ópera? Porque, na verdade, pelo que eu entendo, você queria primeiro ser bailarino. É verdade. Eu sempre gostei muito de dança e de canto, né? Mas num determinado período da minha vida, da minha adolescência,
a dança se tornou mais presente, né? E quando eu fiz 18 anos, eu recebi uma bolsa de estudos do governo polonês para estudar, para continuar os estudos de dança na Polônia, em Cracóvia. Depois de alguns meses já em Cracóvia, estudando com professores russos, muito bons, e me esforçando bastante, infelizmente eu tive uma contusão no joelho bastante feia. A época era comunismo ainda, os médicos me assustaram e disseram que se eu quisesse continuar a caminhar, eu deveria parar de dançar. Foi, obviamente, um grande baque, né? Uma coisa bastante radical, porque afinal de contas eu tinha cruzado o Atlântico de navio cargueiro durante 23 dias para estudar dança, né? Mas depois de 2 semanas, eu já estava na universidade, o coral da universidade abriu vagas para os alunos, né? E onde a gente fez uma audição, onde classificaria, né, cada tipo vocal. E quando eu fiz a minha audição para entrar no coral da universidade, o maestro me disse: você sabia que você tem um bom material vocal? Aquilo para mim foi assim, a luz no fim do túnel. Eu me debrucei, eu fiz de tudo para continuar, para ter aulas de canto. Eu sabia que eu queria estar sentado em cima do palco e que se não fosse como bailarino, poderia naquele momento ser como cantor. Então aquilo para mim foi uma grande esperança e acabou acontecendo o que aconteceu, né? No final das contas, eu acho que a dança foi uma ferramenta para chegar até a verdadeira vocação que era o canto. Você tem alguma ópera que você considera assim que seja a sua favorita, Paulo? Eu gosto das óperas, principalmente de Mozart, que são, assim, para o barítono, um presente vocal, um presente cênico. Eu gosto muito de Bodas de Fígaro, eu gosto muito, já num repertório mais romântico, eu gosto de Eugênio Onegin, de Tchaikovsky, que foi uma ópera que eu já fiz algumas vezes e que sempre me deram muito prazer, né? A música é fantástica, o personagem é fantástico, eu me identifico bastante também com o repertório russo, então Onegin para mim é um título que eu gosto muito. Qual é a diferença de um tenor para um barítono, para quem está nos ouvindo? Existem algumas classificações vocais dentro das vozes masculinas e femininas. As vozes femininas, as mais agudas, são classificadas como sopranos, as intermediárias como mezzo-sopranos e depois contraltos. Nas vozes masculinas se classifica o tenor como a mais aguda, aquele que canta aquelas notas mais agudas, né, como Pavarotti, como Plácido Domingo. E existe a voz intermediária, que está entre o tenor e o baixo, que é o barítono, que é minha classificação vocal, e o baixo, que canta aquelas notas graves, né, aquelas coisas. Então, eu me encontro ali na classificação intermediária de barítono. Ô Paulo, e o Brasil? Como é que o Brasil entra na sua agenda internacional de cantor de ópera? Eu tenho estado bastante ocupado, né, com compromissos internacionais, mas felizmente, esse ano mesmo, eu tive 2 oportunidades de cantar aqui no Brasil. A primeira foi em fevereiro, na abertura dos concertos internacionais do Teatro São Pedro, com a regência do maestro Luiz Fernando Marinheiro, que foi o maestro que primeiramente acreditou em mim na ópera aqui no Brasil em 97, com o qual eu fiz a minha estreia na ópera, no Barbeiro de Sevilla, pelo Maestro Malheiro. E esse ano eu tive a oportunidade de retornar a trabalhar com ele, voltar a trabalhar com ele, em 2 concertos no Teatro São Pedro em fevereiro. Logo em seguida, em março, eu fui ao Rio de Janeiro cantar com a Orquestra Petrobras. Então eu estou muito feliz que esse ano eu estou conseguindo cantar bastante aqui no Brasil, em concertos, e o meu próximo será em agosto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Então, por esse ano, já foram 3 concertos em 3 grandes capitais do Brasil, que me deixou muito feliz. Tá certo, Paulo. Olha, um prazer enorme, um grande beijo para você, sucesso sempre. Muito obrigado, um prazer conversar com você, Márcia. Um beijo a você e a todos os ouvintes.